tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de controladoria e orçamento público. E o tema de hoje são os princípios na administração pública. Na administração pública, a gente pode dizer que a gente tem dois, ou melhor dizendo, três grandes conjuntos de princípios que regem toda a estrutura da administração pública. O primeiro conjunto de princípios, na verdade, o primeiro e o segundo conjunto de princípios que nós vamos expor aqui hoje, eles advêm, eles são oriundos da Constituição brasileira. E o terceiro conjunto de princípios, ele está relacionado à Lei 4.320, que trata das questões relacionadas à contabilidade e administração financeira no âmbito do Estado brasileiro, né? Então, esses elementos são importantes. Dentro do conjunto de princípios que são oriundos da Constituição, a gente tem os princípios chamados explícitos, ou seja, a Constituição explicitamente evoca esses princípios que vão nortear a ação do administrador público, e a gente tem aqueles princípios que são chamados de implícitos. Apesar de não estarem ali de forma explícita, clara, efetiva, o disposto no texto constitucional nos leva à compreensão que aqueles princípios também vão reger a gestão pública, ou seja, elas vão disciplinar a atividade do gestor público. Dentro dos princípios de natureza explícitos, nós temos, os clássicos princípios: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. E quando a gente pensa na eficiência, obviamente a gente vai pensar na trilogia: eficiência, eficácia e efetividade. Esses princípios, eles são explícitos, eles estão lá evidenciados de forma clara na Constituição, Ou seja, o gestor tem que agir de forma legal, proba, impessoal, ele não pode, se aproximar mais de um do que do outro, ele tem que dar publicidade a todos os seus atos, ele tem que agir de forma eficiente, ou seja, ele tem que buscar atender ao maior número de pessoas, fazer o maior número de coisas, utilizando o menor volume de recursos possíveis. E quando a gente pensa na trilogia dos 3Es, a gente fala de eficácia, ou seja, a obrigatoriedade do gestor público alcançar a meta prevista, ou seja, aquilo que ele mesmo disse que ia fazer, ele precisa alcançar, e a efetividade, ou seja, não basta eu dizer que vou fazer, que quero fazer, aquilo precisa ter um propósito social e produzir resultados sociais. Dentro dos princípios implícitos, a gente tem um rol bastante significativo: a supremacia do interesse público, indisponibilidade de interesse, finalidade pública, controle judicial de atos, autotutela, especialidade, segurança jurídica, igualdade, presunção de legitimidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e continuidade. Ou seja, todos estes elementos são elementos importantes, e embora a Constituição não diga ali, olha, são princípios que regem a administração pública, ela destaca que o administrador precisa ter estes princípios regendo os seus atos, regendo as suas atividades. Por exemplo, tudo que ele faz precisa ser pautado na lei. O administrador público só pode fazer aquilo que está na lei. O que não estiver escrito, ele não pode fazer, ainda que a gente ache que seja razoável. Por exemplo, é razoável entrar na internet, pesquisar num site de passagens aéreas e localizar a passagem mais barata e comprar. O administrador público não pode fazer isso.
ele tem que realizar um procedimento licitatório buscando encontrar a passagem mais barata, buscando atrair essas empresas que ofertam mecanismos de passagens com preços melhores para dentro da administração pública. Por quê? Porque ele não pode agir com pessoalidade, coisa que eu posso fazer. Eu posso adquirir um produto porque eu gosto dele. O gestor público precisa de motivação para adquiri-lo, ou seja, aquilo precisa estar de acordo com a finalidade pública, com o objetivo que ele tem, ele precisa ter dado igualdade de condições a todos os participantes para poder adquirir. E por último, os princípios orçamentários que vão reger a forma como o orçamento público se manifesta, se organiza. Quais são esses princípios? Anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio, especificidade, publicidade, clareza, uniformidade, não afetação da receita, legalidade da tributação e precedência. Por exemplo, eu não posso fazer uma alteração tributária no mesmo exercício em que a alteração for vigir. Eu preciso ter previsto esta alteração em lei de exercício anterior para poder colocá-la em prática no exercício atual. Eu não posso, por exemplo, atrelar determinados recursos às receitas tributárias, por exemplo. Para isso, eu vou utilizar recursos de forma genérica. Eu não posso realizar um orçamento onde há um desequilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, eu ter mais despesas do que receitas. Era isso que tínhamos para hoje. Grande beijo, tchau, tchau!